Nós vamos então começar esta segunda mesa ouvindo o diretor adjunto do Instituto Democracia e Sustentabilidade, Marcos Wortmann. Obrigado, deputada Socorro. Queria saudar a todos os membros aqui dessa mesa, também desse plenário que nos acompanha presencial e virtualmente, e saudar inclusive também os membros da mesa anterior, que com muita qualidade puderam expor o nível de complexidade desse debate que nós estamos enfrentando nesse momento, que é um debate que vai moldar não apenas o desenvolvimento econômico de um país, mas vai moldar um século inteiro, em termos das suas consequências, não apenas para esse país, mas para toda a América do Sul e também para o mundo. E é precisamente disso que eu pretendo falar. Algumas pessoas que me antecederam aqui trouxeram com toda a qualificação possível os diversos dispositivos que são problemáticos, conflituosos, que podem ter diversas interpretações, aos quais ainda a lei se omite, e, sobretudo, aqueles onde a lei se contradiz com o disposto ainda na nossa Constituição, mas também, até mesmo, em tratados internacionais. Então, aqui, eu gostaria de me permitir trazer algumas ilustrações, sobretudo, das consequências esperadas deste PL, caso seja aprovado com essa redação. A pessoa que, inclusive, aqui por último me antecedeu, Rodrigo Agostinho, hoje presidente do IBAMA, mas que também foi deputado federal e também foi prefeito, como também foi prefeita aqui a deputada Socorro Neri, e como muitos congressistas aqui também, em alguns momentos das suas carreiras, foram prefeitos, é sobretudo para essas pessoas que hoje eu estou falando, que é grande parte do ônus daquilo que vai recair sobre o Brasil, em primeiro lugar, recairá sobre as cidades, recairá sobre as gestões municipais, como bem aqui também a representante da ANAMA colocou. Muito bem, vou focar primeiro na parte de saúde. Por um ponto extremamente importante, o licenciamento ambiental começou como uma discussão de saúde pública, Nós tivemos o exemplo que a maioria das pessoas da minha geração e das gerações mais velhas lembram, eu me lembro disso na minha infância, a discussão que sempre existia em torno da cidade de Cubatão. A cidade de Cubatão, em São Paulo, na Baixada Santista, para aqueles que não sabem, era conhecida como Vale da Morte. E por que era conhecida Vale da Morte? Era conhecida como Vale da Morte por ter, por exemplo, o dobro do índice de câncer na população do restante do país, 21 vezes o número de perda de gestações e nascimento de nenês anencéfalos, para citar só 2 exemplos. E um número muito alto também de, por exemplo, mais que o triplo daquilo que é permitido pela OMS de contaminação por mercúrio no sangue de crianças. É disso que a gente está falando quando a gente diz que um município não pode mais opinar em termos do licenciamento ambiental. São esse tipo de consequências que nós estamos falando. E quando a gente fala em saúde, em sofrimento das pessoas, nós também estamos falando em gasto público. Aqui foram colocados diversos números da importância de destravar o investimento, bilhões de reais, então me permitam também trazer alguns números aqui. Hoje nós temos uma média de gastos no SUS de aproximadamente 9,6% do PIB. Nesse sentido, nós teremos, segundo a OCDE, que aqui acho que é uma referência para uma parte muito grande do campo que defende este PL, nós teremos um aumento de aproximadamente 30% nos gastos do SUS apenas por conta do aumento da poluição do ar. Somente por isso. Detalhe, hoje, esses dados são de 2019. Nós sabemos que hoje esse processo já está em crescimento, sobretudo por causa das queimadas. Não era um problema tão crônico como é hoje. Nós estamos falando apenas a título de ilustração de um aumento anual de gastos no SUS de 285 bilhões de reais por ano, que recairá diretamente sobre as cidades brasileiras. Isso apenas de acordo com uma previsão de uma modalidade de aumento de poluição, que é a poluição aérea, dados da OCDE. Se nós formos contabilizar, por exemplo, a região de São Paulo, a região metropolitana, hoje, nesse momento em que ainda está vigente o licenciamento ambiental,
Os prejuízos que nós temos, de acordo com o Instituto Saúde e Sustentabilidade, somente na Grande São Paulo, por ano, são de 54 bilhões de reais em perda de produtividade na economia e gastos também de saúde, apenas neste município, que é a maior cidade da América do Sul. Quando a gente fala de custos de investimento, também é muito importante ter como paralelo um pouco dessa história. Cubatão, isso, se eu não me engano, foi em 1985, né? Houve uma grande tragédia naquela cidade e houve, então, um esforço muito grande de remediação, né? Daquela que era a cidade mais poluída do mundo inteiro. Hoje, em números atualizados, isso tudo são números oficiais, extremamente fáceis de encontrar. O custo de remediação, apenas em um município brasileiro, foram 163 bilhões de reais. Apenas em um município brasileiro. É nesse nível de custo que nós estamos falando. E nesse sentido, meus caros, o que nós estamos falando é, fazendo aqui eco a diversas falas que me precederam, sobretudo relativos, nessa redação, ao licenciamento automático de empreendimentos de médio porte. Quando nós não temos clareza do que isso significa, como bem foi instruído aqui em algumas falas anteriores, empreendimento de médio porte num lugar pode ser definido de uma forma, em outro de outra. Em primeiro lugar, isso vai trazer o quê? Mais uma precarização, tanto para estados como para municípios. Todo mundo aqui se lembra do que foi a guerra fiscal, onde todo o estado, todas as unidades do Pacto Federativo perderam. Precisamente esse mecanismo vai se repetir. Aqui o médio é assim, ali o médio é assado. Isso precisa ter um ordenamento muito claro. Hoje em dia isso está faltando, em primeiro lugar. Ou seja, nós temos um problema hoje, que inclusive, relativo a esse PL, é irremediável. Porque nesse momento a Câmara não pode se debruçar sobre esse aspecto. O que voltou do Senado não contempla alteração a esse respeito. Isso só poderá ser feito por meio da judicialização, que é algo que simplesmente ninguém quer. O Legislativo não quer, o Supremo não quer, o campo ambientalista não quer e, sobretudo, o setor produtivo não quer. Porque isso implica anos de decisões, de processos que vão ser recorridos, porque isso, neste momento, não pode ser mudado pela apreciação do relator nessa casa. Isso é extremamente sério. Nós estamos falando aqui, nesse caso especificamente, no primeiro interesse do empreendedor, inclusive. Aquele empreendedor, tratando aqui um empreendedor de boa fé, né? Outro ponto extremamente importante, extremamente preocupante, talvez o mais preocupante de todos deste projeto de lei, são exatamente suas consequências indiretas. Quando falamos da retirada da análise do licenciamento, né? E aqui eu quero fazer referência, inclusive, ao Alexandre Neumann, que fez essa defesa, né? Vou trazer aqui apenas um caso da BR-319, né? Do DENIT, inclusive, né? Nesse momento, o professor Carlos Nobre, um dos maiores climatologistas do mundo, Paulo Artacho, diversos outros cientistas brasileiros, cujo reconhecimento foi feito ao nível do recebimento de um Prêmio Nobel da Paz no âmbito das pesquisas do IPCC. Esse é o nível de reconhecimento dos dados que estão sendo apresentados. Ele alerta que, neste momento, se a gente fizer um recorte agora, né, a gente pode, inclusive, encontrar esses dados lá no Mapa Biomas, nós estamos a menos de 2% de desmatamento do bioma amazônico, onde a gente entra na faixa de colapso desse bioma, o famoso ponto de não retorno. Isso é o que deveria estar sendo discutido nessa casa. É exatamente isso. E não outras questões pontuais, importantes, porém nenhuma com a centralidade dessa questão. E me permitam ilustrar por quê. Entre 20% e 25%, de 50% a 70% do bioma amazônico entra em colapso. Nós estamos falando de toda a metade sul da Amazônia, do Maranhão à Bolívia, do Atlântico aos Andes, passando por todos os estados brasileiros em algum nível. Na Amazônia é legal, mas com grandes consequências para todo o país e para a América do Sul inteira também.
Quando a gente fala da Amazônia, é importante ilustrar o que isso significa. Esse processo de colapso significa a incapacidade da floresta manter os regimes hidrológicos que, por um processo extremamente único de formação ao longo de milhões de anos, permitiu que esse maciço se formasse da maneira que hoje formou. E permitiu a América do Sul ser um dos únicos lugares que, em determinadas latitudes, por exemplo, a latitude do estado de São Paulo, não existam desertos. Por exemplo, também não existam desertos nas latitudes acima, onde hoje é o deserto do Saara. É precisamente a mesma latitude da Amazônia. É um processo que não se repete. E é um processo que, exatamente pela qualidade e a forma como ele aconteceu ao longo de milhões de anos, ele também não pode ser remediado. Não se pode brincar com a responsabilidade histórica de uma questão como essa, que ela vem sendo alertada há muito tempo. E essa casa, infelizmente, tem tomado todas as decisões contrárias ao que a ciência diz. Este será o legado, caso não tenhamos muita responsabilidade. E por quê, caro Alexandre? No caso, eu citei a BR-319. Porque basta o asfaltamento dessa única obra e todos os seus impactos indiretos para que se atinja e se rompa o ponto de não retorno da Amazônia. É uma das áreas mais íntegras, produtivas, preservadas, e é uma área que será devastada, como todas foram. Todas foram. Quando nós falamos, constitucionalmente, isso foi citado por muitas pessoas aqui, dos princípios de precaução e prevenção, é neste sentido que nós estamos falando. E todos os órgãos do Estado, toda a academia, todos os juristas precisam defender aquilo que está promulgado na Constituição Federal. Só ilustrando para os senhores e senhoras alguns dos efeitos do que a gente fala quando a gente fala em colapso do sistema amazônico. Hoje, a Amazônia é responsável por aproximadamente 200 bilhões de litros de água em evapotranspiração e formações de chuva para toda a América do Sul. 200 bilhões de litros de água. Esses dados, inclusive, para aqueles que queiram buscar, estão dispostos no acervo da NASA. Pesquisem, porque está tudo lá. Isso significa 200 bilhões de litros d'água, 3 bilhões de litros d'água a mais do que a vazão do rio Amazonas. Não sei se alguém aqui já foi, se vocês já foram. Aqueles que tiveram a oportunidade de ir ao rio Amazonas sabem o colosso de água que eu estou falando. Hoje, com as mudanças climáticas, com tudo, que é um ponto extremamente importante nós levarmos em conta, porque o mundo não está estável. O mundo onde nós estamos decidindo o que fazer hoje é um mundo em transformação. Nós já tivemos, nos biomas brasileiros, os seguintes dados. De 1985 até hoje, apenas no bioma cerrado, uma redução de 28,8% da superfície de água. Quase 1/3 da redução de rios, lagos, lagoas e riachos. Como que isso afeta, por exemplo, os poços que são medidos pela ANA, são dados oficiais que eu estou trazendo. 55,4% dos poços hoje utilizados, por exemplo, para irrigação de pistão, das nossas monoculturas, estão abaixo do nível das calhas fluviais. Isso indica um iminente também estresse hídrico altíssimo e uma incapacidade de renovação desses estoques. E quando a gente fala da irregularidade de chuvas, que já atinge o agronegócio brasileiro, nós estamos falando que não adianta colocar pistão, que não vai mais ter água lá embaixo. Esses dados são oficiais. Não se tratam de dados ambientalistas, são dados científicos. São dados que precisam ser levados em conta no planejamento econômico do país, no planejamento, no modelo de desenvolvimento que a gente quer. Quando a gente fala do Pantanal, os números são ainda mais graves. A maior planície inundada do mundo já perdeu 61% da sua superfície hídrica. 61% de 1985 para cá. E um ponto importante. Quando a gente fala do bioma amazônico, a gente fala do Cerrado, a gente fala do Pantanal, esses biomas que servem praticamente como calhas por onde a chuva depois irriga todo o restante do Brasil, é importante pensar apenas em um exemplo. No caso, por exemplo, a Bacia do Prata.
A Bacia do Prata hoje depende 50% da água dos rios da Amazônia. Nessa bacia, unicamente, nós temos 60% da energia hidrelétrica do país. Agora, como é que a gente vai gerar energia hidrelétrica se não tiver chuva para abastecer os rios para gerar energia? É disso que a gente está falando. Se a gente fala só dos rios amazônicos, a expectativa de queda de vazão imediata, a partir do rompimento desse índice de 20%, nós já estamos em 18,2%. A expectativa é queda de 27% da vazão desses rios. E hoje eles são responsáveis por aproximadamente 25% da geração hidrelétrica do país. Quando a gente está falando, por exemplo, em modelos de desenvolvimento, instalação de data centers, transição ecológica, toda uma série de coisas que nós temos feito com orgulho da nossa matriz limpa, este projeto, dessa maneira, está sendo uma faca no coração, um punhal no coração desse que é um dos maiores patrimônios que nós temos, que é precisamente a nossa matriz limpa de energia. É desse nível de complexidade que nós estamos falando. Nós estamos falando da chuva que chega ao Rio Grande do Sul, ao Uruguai, ao norte da Argentina, ao Paraguai, à Bolívia, ao Peru e ao Brasil. Nós estamos falando não só da população brasileira de 220 milhões de pessoas, nós estamos falando de aproximadamente 270 milhões de pessoas, das quais nenhuma, praticamente, foi perguntada, estatisticamente, o que pensa sobre essas consequências, se gostaria de arriscar, se acha que vale a pena ter os danos à saúde pública e ter os danos à sua capacidade de vida, porque a água, todos nós sabemos, é a base de poderem existir cidades, de poder existir produção de alimentos e de poder existir qualquer tipo de vida humana em qualquer lugar. O que nós estamos fazendo aqui, para deixar muito claro também, não é só a violação de determinados princípios da Constituição brasileira que será judicializada. Tem uma série de tratados, acordos e convenções internacionais que estão sendo flagrantemente violadas por esse processo. Eu vou citar apenas algumas aqui. O Tratado da Bacia do Prata, o Tratado de Cooperação Amazônica, a Convenção de Diversidade Ecológica, o Acordo do Aquífero Guarani, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, na ECO 92, quando nós éramos, de fato, uma liderança mundial de meio ambiente, o Acordo de Paris, o Acordo de Livre Comércio com a União Europeia, instrumento de maior interesse do agronegócio brasileiro que ontem foi taxado, inclusive, com sobretaxas pelos Estados Unidos, como grande parte dos exportadores brasileiros. Para onde é que vão essas exportações? Se esse projeto for passado da forma como está, sejamos muito claros. Isso é uma mudança nos termos de negociação que será contestada por outros países que não têm interesse que esse acordo aconteça. É muito importante a bancada ruralista, aqui dessa casa, acordar para esse ponto, porque talvez não tenham percebido isso ainda. A grande saída de mercado, sem tarifas, da União Europeia, um tratado que tem sido negociado há mais de 20 anos, é colocada centralmente em risco por essa redação. Lembrando que esse tratado, no governo Bolsonaro, foi suspenso por conta do aumento do desmatamento. É precisamente o que pode acontecer a partir do licenciamento ser mudado com a redação que está acontecendo agora. Continuando, a Convenção 169 da OIT, a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas e toda a jurisprudência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Isso são apenas alguns exemplos. A gente sabe que esse número é muito maior. E para concluir, mais uma vez aqui também, preciso fazer referência àqueles que me precederam, lembrando da questão das cidades em primeiro lugar. Esse projeto não coloca em risco apenas o meio ambiente, mas também o patrimônio histórico. Hoje, todos os municípios que vivem do ecoturismo e do turismo histórico são colocados em risco. Nós tivemos diversos exemplos, por exemplo, Bonito, no Mato Grosso do Sul, que teve suas águas tornadas barrentas por causa da má gestão ambiental, do desmatamento irregular que aconteceu e do desmatamento regular também.
Isso é preciso ser dito. Não foi apenas o desmatamento irregular, foi também o desmatamento regular. Aquelas áreas, toda a cadeia de economia, de ecoturismo foi profundamente prejudicada. E quem já foi em Bonito sabe do que eu estou falando. É um lugar de atratividade e potencial mundial de turismo, e essa é uma das cadeias que o Brasil mais tem capacidade de desenvolvimento. Por fim, é preciso fazer alguns paralelos aqui, né? Quando o Rodrigo, que me antecedeu, disse, né, é preciso estruturar o sistema ambiental. Nós estamos falando de 4.000 pessoas a menos, praticamente, dentro de um sistema para ser operado. Hoje se reclama da demora, mas é mais ou menos como a gente falar assim, ó, não tem polícia na cidade, então o problema é a PM. Não tem médico no posto de saúde, o problema é o SUS. Ou então, uma obra está atrasada, mas não tem pedreiro trabalhando, não tem engenheiro trabalhando. É uma lógica que não acontece, ela não fecha, é uma lógica que não faz sentido, né? Se nós queremos celeridade, nós temos que ter pessoas para fazer o trabalho. Claro que é importante e é possível evoluir normativamente qualquer tipo de política pública. Inclusive, nós, do movimento ambientalistas, fomos os primeiros a solicitar isso lá no início dessa discussão, porque o técnico ambiental é o primeiro interessado em ter um processo simplificado. Agora, hoje a gente tem, na média, 200 pessoas responsáveis por 17 projetos cada um deles com milhares de páginas que precisam ser conferidas. Como é possível humanamente dar conta disso? Eu te pergunto, né, Rodrigo, vocês fazem milagre. É a mesma coisa que dizer que uma cidade que tem 2 policiais e está vivendo uma onda de crimes, a culpa é dos policiais. Não. A culpa é de quem não contratou policiais. Ou uma cidade que está vivendo uma epidemia e tem 1 ou 2 médicos, a culpa é dos médicos. Não. A culpa é de quem não estruturou aquilo. A gente precisa olhar de forma séria esse debate. Esse é um debate que vai moldar a vida de todas as pessoas da América do Sul, para além do Brasil, vai manchar ou vai salvar a reputação brasileira em termos diplomáticos, que é um ponto extremamente importante de inserção desse país no século XXI. E vai moldar centralmente o futuro de todos aqueles mais interessados na aprovação desse projeto, a começar pelo próprio agronegócio. Então, deixo aqui um chamado ao bom senso. É necessário aprofundar a discussão sobre esse projeto, tudo aquilo que ele se omite, tudo aquilo que ele contradiz instrumentos normativos e tudo aquilo que de fato pode ser repensado, e trazer mais tempo a esse debate. Essa aqui é só uma amostra da complexidade e do impacto que a gente vai ter se isso for aprovado dessa forma. Um impacto negativo sem precedentes, que será a responsabilidade dessa geração, dessa classe política, e não será esquecido. Muito obrigado.